Olá, vou iniciar mais uma aula de Geografia. Esta aula é do primeiro ano. Agora nós vamos começar um novo assunto. Nós vamos falar sobre as diferentes formas de representação do espaço. Vamos começar falando sobre a informação e representação do espaço. Como que nós representamos o espaço? Como que esse espaço ele é reproduzido? Eu sou a professora Luigiana Santos Gonçalves. Bom, nós temos diferentes formas de representação do espaço, tá? Nós começamos, tá? Representar o espaço do mais simples, tá? De uma forma mais simples para uma forma mais elaborada, tá? Até chegar ao mapa, tá? Que é o produto final, que é a cartografia. Bom, existem diversas formas de se representar o espaço geográfico, sejam por meio de desenhos artísticos, técnicos, fotografias, mapas, etc. A ciência responsável pela representação gráfica do espaço geográfico, tendo como produto final o mapa, é a cartografia. Então, a cartografia é a ciência que representa esse espaço, tá? Esse espaço vivido, esse espaço transformado. Tá? Então, atualmente, tá? Sobre essas diferentes formas de representação do espaço, atualmente, dados sobre espaço geográfico, como a distribuição da população e a ocorrência dos fenômenos climáticos, estão disponíveis em várias fontes. Tá? Basta consultar, por exemplo, a internet, folhear atlas, livros, jornais. Então, nós temos essa representação, tá? Nós temos esses dados, tá? Você pode fazer uma busca, tanto na internet, ou como antigamente, folhear o atlas. Então, são diferentes formas de representação do espaço. Já a informação e representação do espaço, tá? É uma das peculiaridades da geografia. É a sua preocupação com a espacialização dos fenômenos e, portanto, a representação da informação no espaço. Então, para nós, os geógrafos, nas geografias, então, para ler, interpretar e produzir representações espaciais, é preciso compreender as características dos diversos tipos de representação. Que diversos tipos de representação são esses? São essas representações são os croquis, mapas, gráficos e perfis. O croquis, tá? Ele é um esboço, é um desenho, tá? Ele serve como desenho esquemático, tá? Pode ser um esboço, tá? Que representa de maneira prática um fenômeno, sem a necessidade de obedecer rigidamente às convenções cartográficas. Então, por exemplo, um croquis, ele não vai ter um norte, tá? Então, ele não precisa ter essas obediências, tá? Convenções da cartografia. Já os mapas, eles são bem mais elaborados, tá? Eles vão precisar obedecer rigidamente às convenções cartográficas, eles vão ter um norte, tá? Precisa ter um título, todo mapa precisa ter um título, precisa ter uma legenda. Então, é no título que você vai saber do que se trata esse mapa que você está olhando, observando, que você está fazendo estudo. Então, o título ele é importante. Então, o mapa ele vai obedecer essas convenções cartográficas, vai ter um título, vai ter uma legenda, tá? Para você poder saber o que você está observando naquele mapa. Pode ser de cores, pode ser através dos símbolos, tá? Nós vamos ter os gráficos, tá? O gráfico ele é outra representação, tá bom? Espacial, os gráficos eles servem para você colher dados, o gráfico ele serve
como produto final, tá? De uma pesquisa ou de algo que você estava fazendo. Então, você tem como representar os dados através dos gráficos. E os perfis, tá? É como se fosse uma fatia da realidade. Através do perfil, pode-se ver o que está acima e abaixo do terreno, por exemplo. Então, nós vamos chamar de perfil. Você pode ter um olhar mais diferenciado, você pode ter mais detalhe nos perfis. Então, seguindo assim representações mais simples para depois reproduzir as formas mais abstratas, que são os mapas, tá? Então, primeiro a gente começa com os croquis, depois vem os mapas, os gráficos e os perfis. Croquis é uma representação de um desenho, pode ser de uma casa, ou de uma rua, ou do lugar onde você reside, o lugar que você mora. Por exemplo, no primário, quando a gente vai estudar a representação do espaço, a gente começa primeiro explicando, tá? Para que eles entendam o espaço em que ele vive. Então, geralmente, a gente pede o professor, o geógrafo, para ele fazer uma representação, um desenho, que é o croquis, daquele espaço que ele reside. Já os mapas vai ser mais elaborado, tá? Então, vai precisar ter um norte, vai precisar ter um título, vai precisar ter uma legenda. Então, é mais elaborado. Os gráficos é o produto final daquilo que você está pesquisando, tá? Você pode representar a quantidade, tá? Através dos gráficos. E os perfis, tá? É uma representação mais detalhada. É quando você quer ver, tá? A realidade através de uma fatia. Tá? Pode-se ver o que está acima e o que está abaixo, por exemplo, de um terreno. Nós vamos chamar de perfil. Então, essas são as primeiras informações e representações do espaço. Seguindo com a aula, eu vou falar o que é um croquis, o que é um mapa, o que é um gráfico, o que é um perfil, tá? Que são as representações espaciais, tá? Então, para ler, interpretar e produzir representações espaciais, é preciso compreender as características dos diversos tipos de representação. Que representações são essas? Croquis, mapas, gráficos e perfis. Os croquis, tá? Então, quando se explica a uma pessoa como chegar a um lugar, pode-se esboçar em um papel o desenho das ruas e os pontos de referência que ela precisa seguir. Por exemplo, quando você vai explicar seu endereço para alguém, você pode fazer um desenho, você vai colocar naquele desenho a rua, o bairro que você mora. Você pode colocar um ponto de referência, tá? Que pode ser uma farmácia, pode ser um comércio grande, que tem uma marca bastante conhecida. Então, você pode fazer um esboço em um papel, o desenho das ruas e os pontos de referência que ela precisa seguir. Então, isso vai ser um croquis, como eu havia falado antes, tá? Lá no primário, geralmente a gente pede para fazer o croquis a partir do ponto de vista, tá? A partir do lugar que a pessoa reside. Então, por exemplo, eu posso pedir para ele desenhar a rua, a casa dele, tá? Fazer um croquis do lugar que ele mora, o seu lugar que ele passa mais tempo. Essa forma de representação simples e imprecisa, mas muito eficaz, porque destaca um aspecto particular da realidade, é o croquis. O croquis, ele não precisa obedecer às convenções cartográficas, tá? Então, diferente do mapa, vai ser mais simples. Os croquis servem como um desenho esquemático, um esboço que representa de maneira prática um fenômeno, sem a necessidade de obedecer rigidamente às convenções cartográficas, né? Então, o croquis ele vai ser um desenho simples de algo que você queira representar. Como eu havia falado, pode ser o desenho de um bairro, pode ser de uma praça, pode ser do lugar que você reside. Você pode fazer um esboço de um endereço da cidade, até a pessoa chegar em determinado lugar. Então, isso vai ser um croquis.
Já as maquetes, tá? Também quando é lá no ensino fundamental, tá? E também no ensino médio, eu costumo pedir uma representação, tá? De uma maquete, tá bom? Pode ser de um rio, pode ser de uma casa, pode ser de algum monumento, então nós vamos chamar de maquetes, tá? Um exemplo, tá? De maquetes, tá? Que nós observamos muito hoje, que nós olhamos, as maquetes nos escritórios de venda de apartamento, tá? Eles fazem a maquete, tá? Tanto através de alguns programas, tá bom? Eles fazem as maquetes e está lá para você olhar como vai ficar determinado condomínio, de apartamentos ou de casa. Então, nós vamos chamar de maquetes, tá? Em vez de desenhar, pode-se construir um modelo em miniatura da realidade, tá? Você vai construir um modelo exatamente como vai ficar, tá? Aquele lugar. Pode ser um condomínio, por exemplo. Então, você vai fazer uma miniatura da realidade, ou seja, uma maquete. Nesse caso, seria introduzido um importante elemento, que é a representação tridimensional. É como se a pessoa estivesse vendo o objeto tal como ele é, mas em outra proporção. Essa proporção é menor, tá? Então, as maquetes é a representação, tá? É uma miniatura da realidade. Então, você vai ter uma representação tridimensional, que vai ser a realidade, tá? Como se a pessoa estivesse vendo o objeto tal como ele é, mas em outra proporção, uma proporção menor. Então, tem como você saber, por exemplo, se você comprar uma casa em um condomínio ainda não tiver construído, tem como você saber como vai ficar aquele condomínio, a sua casa, tá? Como vai ficar aquele lugar. Então, nós vamos chamar de maquetes. Já os perfis, tá? Seguindo aqui o exemplo que o livro trouxe, tá? Se fosse possível serrar uma maquete, tá? Trouxe o exemplo da maquete, seguindo uma linha reta, a seção cortada revelaria um perfil. Então, o perfil, ele é uma fatia da realidade. Através do perfil, pode-se ver o que está acima e abaixo, por exemplo, de um terreno. Então, quando você faz um corte, tá? Você vai ter um perfil e tem como você olhar, tá? O que está acima e abaixo de um terreno. O perfil é muito útil se a intenção for representar ao mesmo tempo as características da cidade, por exemplo, da forma de relevo, do solo e das que dão suporte ao espaço construído. Então, quando você faz o corte de um perfil, principalmente no relevo, tem como você olhar as camadas daquele relevo. Então, tem como você olhar o que está acima, aparente, e aquilo que está abaixo. Por exemplo, tem como você fazer um estudo como aquele relevo ele foi formado, tá? Ao longo dos milhares de anos, ao longo do tempo. Então, dá para você ver através do perfil, tá? Tanto que está acima quanto que está abaixo. O exemplo foi uma maquete cerrada, tá? Você olha o que está acima da maquete e olha o que está abaixo da maquete, tá? Então, nós vamos chamar de perfis. Seguindo, tá? Como nós viemos do mais simples para o mais complexo, falei dos croquis, maquetes e perfis e agora os mapas. Então, aqui nós já vamos falar sobre a cartografia, que é a ciência que estuda os mapas. Então, ó, de maneira diferente dos croquis, os mapas apresentam uma preocupação maior com os detalhes e a exatidão, como eu havia falado, tá? Os mapas, eles vão ser mais detalhados, então eles vão ter que seguir, tá, algumas normas, eles vão ter que ter os símbolos, eles vão ter que ter as legendas, ele vai ter que ter um título. E também ele vai ter que ter uma escala, assim como tem o norte. Então, tem uma maior, tá, representação de detalhe e exatidão. Nos mapas temos informações mais confiáveis e precisas do que nos croquis e nas maquetes. Então, os mapas eles vão detalhar exatamente, tá? De acordo com o que aquele mapa representa, tá? Os detalhes, a exatidão, por exemplo, a representação de uma cidade ou de um estudo, de algo, tá? Então, como, por exemplo, o mapa do Brasil, das regiões brasileiras. Lá tem detalhado quais são as regiões, quantas regiões, tá?
Então, tem lá a localização exata de cada região brasileira. Então, lá você vai ter uma legenda, que geralmente é representado pelas cores. Então, através das cores, dá para você saber, tá, o nome das regiões. Outro aspecto que diferencia os mapas e as maquetes dos croquis é a relação de proporção existente entre os objetos representados. Trata-se de uma relação básica em cartografia, ou seja, a escala cartográfica. Então, os mapas, ele vai ter uma escala cartográfica. Então, o que que você tem que levar em consideração? A relação de proporção existente entre os objetos representados. Então, nos mapas, tá? Quando você vai confeccionar um mapa ou fazer um mapa, ou quando você está olhando o mapa, tá? Então, quanto maior, tá? Aquele espaço que você vai representar o mapa, tá? Ou de uma cidade, então, quanto maior for o espaço, menor vai ser a escala, tá? Cartográfica. Quanto menor for o lugar, maior vai ser a escala. Tem como você representar mais detalhadamente no mapa, tá? Um lugar pequeno. E um lugar grande, você tem que diminuir essa escala, tá? Para você poder representar todo aquele espaço. Então, vai ter uma relação de proporção existente entre os objetos representados, tá? Então, trata-se de uma relação básica em cartografia, ou seja, a escala cartográfica. Então, as primeiras informações e representações do espaço, nós vamos ter os croquis, maquetes, perfis e o mais elaborado, que é o mapa. Aqui são as referências, utilizei o livro didático que nós utilizamos em sala de aula, que é o Baldaia André, tá? Livro do primeiro ano, e também utilizei alguns dados da Geografia Crítica, tá? Que é um portal, tá? Que fala sobre a representação do espaço geográfico, acesso em 10 de 11 de 2020. Muito obrigada, até a próxima.